Judá não estava mais focado nele. A sua desobediência, o seu escárnio na vida dos profetas que o próprio Deus levantou para aconselhar o povo de Judá, orientar o povo de Judá, eles não quiseram receber. E o que eles fizeram está lá na nossa leitura, na nosso texto áureo. Porém zombaram. Eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Está narrado na segunda carta, né? Segunda Crônicas, né? Melhor dizendo, carta não, Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Agora Deus vai tratar com o povo de Judá, porque eles não estavam mais escutando os profetas. É como se Deus dissesse assim: olha, eu estou mandando o recado, vocês têm que ser desse jeito, mas vocês não querem, então eu vou tratar com vocês. Porque quando o ser humano não quer ouvir aquilo que está sendo pregado, ensinado, aconselhado, agora chegou a vez de Deus agir. E quando Deus age, Ele age com justiça, Ele age com retidão, com correção. E é o que iremos estudar aqui. E você vai ver que aconteceram coisas terríveis. Chega a dar vontade de chorar quando você escuta essa história que nós vamos estudar aqui. Eu lendo isso aqui, dá vontade de chorar, irmão. Porque a gente está lendo a palavra de Deus. Isso aqui aconteceu. Vamos lá. Nossa verdade prática nos diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Por isso que é importante termos muito cuidado. Eu trago isso para nós. Toda decisão que eu e você tomar, temos que ter a consciência de que elas podem gerar frutos ou consequências. Frutos, se as nossas decisões forem boas, trarão frutos. Mas se elas forem ruins, trarão consequências. E muitas das vezes as consequências são inalteráveis. As consequências são, de formas que nós não conseguimos mais controlar ou adiar ou lidar com elas. Nossa leitura bíblica em classe se encontra na 2 Reis 24, 18 até o versículo 20 e o 25 do 1 ao 10. 2 Reis 24, 18 diz assim: tinha Zedequias, que eu quero abrir um parênteses antes da gente começar a ler. Zedequias, ele estava no comando agora do reinado de Judá. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Ramutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia, Nabucodonosor, 2 Reis 25. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram
de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Riblá, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Dá para entender o que foi que aconteceu aqui? A destruição que aconteceu aqui. E não foi por falta de aviso, não. Não foi por falta de aviso. Porque Deus, ele tinha enviado o profeta Jeremias para ministrar sobre o povo, dizer para o povo que se consertasse, que se ajeitasse diante da presença de Deus, que se mantesse com retidão, com santificação. Mas o povo não quis ouvir, ao ponto do próprio Deus dizer a Jeremias, a profeta Jeremias disse assim: olha, Jeremias, vai lá no povo e fala para eles se renderem, porque eu vou entregar o meu povo cativo em Babilônia, para eles aprenderem quem é que manda. Isso aqui não foi mérito de Nabucodonosor, não. Foi o próprio Deus que entregou Jerusalém para ser cativo lá em Babilônia. Deus estava tratando, vou botar cativo. Você vai passar humilhação, vocês vão ser imprensados. 70 anos eles ficaram cativos. É muito tempo, irmão. Você já imaginou? O cara não aguenta uma luta de 15 dias, um mês, um ano. Já imaginou 70 anos? Você pensa que nunca mais vai acabar? Você via parentes seus morrendo e nunca aquilo se acabava. Já imaginou o que Deus permitiu? E agora a gente vê que Nabucodonosor, com seu poderio, seu reinado, né, que ele mandava em Babilônia, ele mandava e desmandava, entrava, saía, fazia o que queria, mandou Nebuzaradã entrar na cidade, tocou fogo em tudo, acabou com tudo, foi na casa, foi no templo, destruiu o templo que estava sendo edificado para Deus, derruba, porque não adianta ter um templo lindo e a presença de Deus não está no meio, não adianta. E Deus via isso, o templo era maravilhoso, mas cadê a presença? Que o coração estava obstinado ao pecado, o coração do povo estava obstinado à idolatria, ao pecado, à teimosia, à desobediência à vontade de Deus. Não escutava mais os profetas. Jeremias morria de falar, chega, estava rouco e ninguém estava nem aí. Jeremias, ele participou do reinado de 4 reis, foi muito tempo, tomando conta do povo, mas chegou um momento que o povo não queria mais ouvir ninguém, e agora Deus vai tratar, vai descer com justiça, para que o povo aprenda a adorar e saber que é Ele que está no controle de tudo. Mas vamos entrar na nossa lição. Eita Jesus, eu disse a Daiane, a lição hoje vai ser bem rapidinho, mas tá? Vai vindo, vai ouvindo. Introdução. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias, Jeoaquim,
que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., está lá em 2 Reis 36. Joaquim, que com a... desculpa, irmão, 2 Crônica, isso mesmo, obrigado. 36. Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas, isso no primeiro cerco. Em 597 a.C., 2 Crônicas 36, do 9 e 10. E Ezequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. 2 Reis 36, 10 e 11. Nesta lição, veremos Ezequias rebelando-se contra o rei de Babilônia. Olha aí. Causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Só para a gente não passar em branco, essa nossa introdução revela aqui. Nessas entrelinhas, Jeremias avisou: olha, tu presta comunhão e obediência ao rei de Babilônia, Nabucodonosor, porque senão ele vai levar vocês cativos e aqui vai perecer. E Zedequias procurou confusão com ele. Aí ele disse: tá bom, se vocês querem confusão, tava tudo na paz. Quer moído, então lá vai moído. Ele foi, cercou a cidade agora e levou todo mundo. Só tinha uma banda que estava cativa. Ele está, após vocês querem confusão comigo, né? Deus já tinha dado o aval, Jeremias já tinha até profetizado. Jeremias chegou para o povo e disse: olha, é melhor vocês ficarem pianinho, porque senão o próprio Deus vai descer com justiça em cima de vocês. Aí agora não vai ser 10.000 não, vai ser todo mundo, vai ser cativo. Jeremias disse isso no livro de Jeremias, na Lamentações de Jeremias, narra essa história. É porque, como eu disse para vocês, a Bíblia não foi escrita cronologicamente, não. São histórias que são... Tem história que você vai achar da continuação disso aqui em Números, vai achar lá em Lamentações de Jeremias, vai achar em Esdras, vai achar em Neemias. Tudo história desse tempo aqui, porque muita gente aqui foi prejudicada. Muita gente aqui nasceu depois disso aqui. Neemias nasceu depois do cativeiro. Muita gente, Esdras, nasceu depois do cativeiro. Então o que a gente vê lá em Reis, Neemias que está antes, foi resultado de Reis que está na frente. Por isso que isso já nos prova mais uma vez que a Bíblia não foi escrita sequenciada como a gente conhece para ler, não. Ela foi uma coisa antes da outra e depois foi escrita antes da outra e assim vai, tá certo? Mas ela não se contradiz, pelo contrário, ela se testifica, tá certo? Então, vemos aqui Jerusalém, Zedequias desobedecendo ordens de Deus, desprezando a voz de Jeremias, que era o profeta da época. Jeremias era o profeta da época, ele que aconselhava o povo, ele que dava orientação. Nietzsche deu até uma aula aqui falando sobre o pai de Jeremias encontrou o livro dentro do templo, o livro que estava perdido. Eles encontraram o livro, né, sagrado, o livro de Deus, o livro das leis, o livro das bênçãos. E ali Jeremias, ele criança, Deus já falava com ele. Nós vemos isso nos primeiros capítulos de Jeremias, que ele disse: eu sou apenas uma criança, mas onde tu for, eu falarei através da tua boca. Onde eu te mandar, tu irás, Jeremias. Deus já falava com ele desde pequeno. E ele agora é o profeta que está falando aqui para Zedequias. E ele não está dando ouvidos. E agora Nabucodonosor manda a ordem: prende todo mundo. Vai todo mundo agora ser preso. Não vai ficar ninguém. Todos cativos. Leva o bolo todo. Aí onde nós conhecemos o sofrimento que foi. Vamos agora entrar no nosso primeiro tópico: o declínio espiritual de Judá. As advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes
incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Jeremias, capítulo 11, versículo 9 ao 12. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estava excedendo as medidas de Deus. Ou seja, para trazer em poucas palavras, eles traziam uma mensagem só. A mensagem era única. Deus tinha mandado uma ordem. Reivindicavam especialmente contra o pecado de idolatria. Era o que Deus martelava. Meu irmão, a gente já, toda vez que eu falo sobre a idolatria, eu lembro de Moisés. Porque desde a idolatria lá, que Deus vem relutando contra o povo de Israel. Gente, idolatria não. Eu quero que vocês adorem a mim. Eu sou o seu Deus. Deus era o rei, o único rei que Jerusalém conhecia, que antes de ser Jerusalém era só a nação de Israel. Aquele povo, Deus era o Deus deles, o rei deles, mas eles quiseram rei, onde entrou Saul. Não foi Deus que disse assim, eu vou levantar um rei, não, foi o povo que queria, e Deus levantou um homem para ser rei. Deus era o único rei de Israel. Então a mensagem sempre foi a mesma: não se incline à idolatria, buscai a minha presença. Porque sem a presença de Deus ninguém prospera, ninguém cresce, ninguém vai adiante, ninguém consegue viver. Sem a presença de Deus, sem os cuidados de Deus, ninguém consegue prosperar, ninguém consegue viver. Mas eles insistiam no mesmo erro: vamos idolatrar, ali é melhor, Deus fulano de tal fez isso, e sempre vai existir, infelizmente, até os dias de hoje a gente vê isso, a idolatria reinando. O ser humano, ele tem um declínio, parece que ele já anda empenado assim, qualquer coisinha da idolatria ele cai, ele puxa para a idolatria, sabendo que nada, nem ninguém faz nada sem a presença de Deus. Tirou a presença de Deus, não sobra mais nada, eu digo isso direto, não fica nada, não sobra nada. Somos falíveis, fracos, precisamos dessa presença na nossa vida, e o povo não entendia isso. Os profetas advertiam. Toda vez que um profeta se levantava, era para falar sobre idolatria. Porque a idolatria, irmão, ela nem sempre ela é encontrada nas minhas ações, não. Às vezes a minha idolatria está aqui dentro, ó, que ninguém vê. Eu idolatro alguma coisa de uma forma que aquilo ali é mais soberano do que até a presença de Deus. Eu busco mais aquilo do que a própria presença de Deus. Isso é idolatria. Eu me inclinar a algo, ou a alguma coisa, a alguém, mais do que eu me inclino ao meu próprio Deus, aquele que eu digo que Ele é meu Senhor, isso é idolatria. Você não ter tempo para adorar a Deus da forma que é para ser adorado, porque eu não tenho tempo, eu estou fazendo outra coisa, então aquilo é o seu Deus. Então o povo, toda vez que recebia repreensão dos profetas, era sobre idolatria. A maioria de suas vezes, melhor dizendo, porque o povo, meu Deus do céu, o povo fazia todo tipo de coisa que você imagina, mas a maior preocupação dos profetas era isso: inclinar o seu coração à idolatria. Tá certo? Então, nosso segundo subtópico diz assim: previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio, ou seja, à prisão, ao cativeiro, né? O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta, havia muitas discórdias e confusão sobre o que era a verdadeira e falsa palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas,
Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. A gente vê, né? Não precisa nem a gente andar muito. Só botar no Google assim, falso profeta. Já aparece uma lista de homens e mulheres que querem trazer o novo evangelho. O evangelho de prosperidade, o evangelho do fogo, o evangelho da labareda, o evangelho do carro novo, o evangelho do Reminai lá para Súbria, todo tipo de evangelho que você quiser tem. Eu não quero um evangelho que mexa com as minhas vestes. Oxe, agora, minha amada, tem uma igreja ali na esquina, pastor usa piercing, brinquinho, é light. A igreja lá ninguém mexe com nada. E você pode ir para lá que ele vai lhe receber do jeito que você estiver. É o evangelho sem Cristo. É o evangelho que é pregado para o homem. O que é que você quer? O que você precisa? Não é o que Deus quer. Não é da forma que Deus determinou. É do jeito que a pessoa quer. É o evangelho que é pregado dentro da vontade do homem, não da de Deus. É o evangelho pregado de acordo com a necessidade do homem. Essa era a vontade dos reis que nós vemos aqui. Essa era a vontade que o povo tinha e que Jeremias não compactuava com esse tipo de ensinamento. Jeremias pregava contra a idolatria, contra o pecado da carne. Ele falava sobre o Deus que era todo poderoso, e o povo ficava dividido, o povo ficava confuso. O que é que nós devemos adorar? Os deuses que nossos pais serviam e adoravam durante todos esses anos, ou esse Deus que Jeremias diz que é todo poderoso, o Deus de Israel? Porque muitas coisas aqui, você sabe que depois que Deus deu grandes vitórias ao povo de Jerusalém, de Judá, as histórias vão se passando de pai para filho. As conquistas, as reformas que houve no templo, as conquistas espirituais do povo, a presença de Deus no meio do povo, isso foi se passando de pai para filho. E eles ouviam essas histórias e aprendiam daquilo, só que na sua convivência eles não tinham isso. Eles viam idolatria, adoração a outros deuses pagãos. E agora Jeremias vai vacinar contra essas coisas. E agora o povo fica dividido entre a sua fé, aquilo que eles acreditavam de seus pais, e o que o povo vivia. Porque a natureza do homem, ela só se inclina para aquilo que é contra a vontade de Deus, nunca para aquilo que é a vontade de Deus. E Jeremias vacinava contra essas coisas, contra o pecado da carne. Tá certo? Então, nós vemos aqui no nosso subtópico que diz: previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Jeremias anunciou: olha, essa vida pecaminosa que vocês estão tendo, essa desobediência a Deus e esse inclino dos vossos corações à idolatria, vão levar vocês para o cativeiro. Vão levar vocês para o sofrimento. Jeremias foi taxativo ao dizer. E isso gerou muitas consequências para o povo de Jerusalém. Para o povo de Jerusalém, que outrora era adoradores ao Deus que é todo poderoso. Deus nunca deixou seu povo abandonado. Pelo contrário, pode prestar atenção que quando alguém está inclinando para o pecado, está querendo desmantelar, Jesus usa alguém, diz assim: olha, o diabo está de olho em tu, vis. Presta atenção. Está faltando só um pouquinho para Satanás te jogar no mundo e fazer isso. A gente vê isso acontecendo aqui na igreja da gente. Vigia, junta os teus pés, o diabo está te querendo jogar no mundo. Aí a pessoa, daqui a pouco, rapaz, cadê fulano? No mundo. Por quê? Porque o seu coração inclinou-se para o mundo. Deus fala, mas não ouve mais. Entra aqui e sai aqui. Coração obstinado para o mal, para o pecado. Não ouve mais a voz. Foi o que aconteceu com o pobre de Jeremias.
Passou 4 reinados ensinando, profetizando, falando, mas o povo não queria ouvir, porque os seus corações estavam inclinados para a idolatria e para o pecado. Aí Jeremias disse: beleza, vocês vão agora andar dentro da vontade dos seus corações. Mas Deus, dizendo mais uma vez, não perdeu o controle de nada. Deus sabia que ia jogar eles 70 anos no cativeiro babilônico, mas ainda tinha esperança, porque o projeto de Deus nunca foi deixar eles lá, mas pelo contrário, ensiná-los que só a presença de Deus garante vitória. Então, vamos para o nosso terceiro subtópico: motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias, que tá lá, Miqueias, né? Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, segundo a Crônica 24. Cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Não observaram o descanso sabático. E ainda mataram muitos dos seus profetas. Dá para ter noção do que é isso? Aí aqui, ó, virando a página. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração. Conferir Romanos 20. Para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Hebreus 12. Andar com Ele é melhor na maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Esse primeiro tópico da gente já traz uma visão panorâmica daquilo que a gente trouxe durante todo o trimestre. Não adianta inclinar o coração e a mente ao mundo, ao pecado, à idolatria, ao eu faço, eu sou, eu posso. Não. Ou é Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, e sempre Deus, porque só Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, de enaltação, de tudo. É Ele e somente Ele que merece toda a glória. O ser humano se inclina com muita facilidade ao mal, né? Você prestar atenção, do começo de 2021 para cá, quantas pessoas eu estava catalogando na minha memória, sentado aqui domingo, olhando para a igreja domingo, eu estava dando uma olhada panorâmica para a igreja. Tem tanta carinha nova na igreja, um bocado de carinha nova, que 2021 não começou com elas. Mas do jeito que eu vi um bocado de carinha nova, eu sinto falta de muitas carinhas que eu via no começo do ano, que nós não vemos mais na igreja. E eu vejo, não é Deus reciclando o seu povo, não. É a obstinação. É as pessoas achando que no mundo elas encontrarão o que não encontraram aqui. E o que elas não encontraram aqui, não é porque Deus não quer dar, é porque elas buscaram o que estava nos seus corações aqui e não encontraram aqui. O que a gente planeja no nosso coração, temos que ter o choque de realidade se Deus concorda com isso. Não é simplesmente eu quero e Deus tem que me dar. Não é assim que funciona, não. Era assim que eles se sentiam. Eles queriam que Deus fosse o que eles queriam que Deus fosse. Deus nunca foi assim. Pelo contrário, o ser humano tem que trilhar o seu caminho dentro da presença de Deus. Seja chorando, seja gemendo ou seja rindo.
seja na presença de Deus. Porque Deus, ele não é um velhinho que fica com um cajado na mão, massacrando o seu povo, não. Ele quer que nós sejamos prósperos, né? Tenhamos saúde, vida, e vida com abundância. O próprio Cristo prometeu isso para nós. Pessoas prósperas, prosperidade bíblica, aquela prosperidade que Deus cuida de você. Mas as pessoas querem pintar um Deus que só dá carro novo, que dá casa, apartamento e emprego bom. Não, Deus dá, mas ele tem que querer dar. Não é eu que digo a ele, você vai ter que dar. Se não der, também eu não sirvo. Você já deixou de servir ali. Quem sou eu para indagar o dono do céu, o dono de tudo? Quem és tu, Jerusalém e Judá, para querer ensinar a Deus o que ele deve fazer? Querer inclinar o teu coração à idolatria e abandonar o Deus que te sustentou desde o teu nascimento. Quem és tu, Jerusalém e Judá? Né? Essa palavra de esperança que ficou narrado aí nos textos que nós conhecemos, o próprio Deus, vendo que Judá estava cativa, narra-se em textos que nós conhecemos, lemos e relemos, quando Deus diz, né, que tem pensamentos de paz para vós e não de guerra. Quem já leu esse texto? Isso é Deus falando com eles, lá dentro da Babilônia, eles cativos lá. Tenham pensamentos de paz e não de guerra. Tenham pensamentos de prosperidade. Deus dava palavras a eles dentro do cativeiro. Que Deus amoroso. Falava para eles: casem-se, deem em casamento, tenham filhos, prospere, porque um dia voltarás para a terra onde eu desterrei vocês. Está escrito. Olha a promessa de que eles voltariam para lá novamente. Mesmo eles estando cativos 70 anos, mas Deus nunca abandonou eles. Deus queria corrigir eles. Deus estava batendo nos filhos, que ele disse que castigue e açoita quem ele ama. É por amor. Deus não queria perder nenhum. Deus não queria perder aquela nação. Pelo contrário, queria edificar ela na sua presença, porque ele a ama. Ele nem amava, ele ama ela. Ela existe até hoje, né? Então, entrando no nosso segundo tópico, para a gente ver esse sofrimento, né? Essa tratativa de Deus. A obstinação de Zedequias e sua queda. Acho que é isso, né? A teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava. E por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta, o rei teimoso. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias. Jeremias dando conselho e ele retrucando. E até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes, proferiu toda a palavra do Senhor. Jeremias 38, 17 e 18. Sei que Jeremias tinha... Os pés dele não foi alicerçado sobre a areia, não. Como a gente vê muitos por aí. Homens de Deus, mulheres de Deus que começam o seu ministério com Deus falando coisa profunda e oculta na vida de uma pessoa. Aí o tempo vai passando. Aí vai ganhando fama. Vai ganhando prestígio. O irmão fulano. Fulano vai pregar, a igreja enche. Para lá e para cá de avião, de igreja em igreja. Aí vai para fora do país pregar. Aí começa a virar um floco de neve. Vai ficando felpudo demais. As exigências que era apenas: não, irmão, vamos lá, o senhor cobra a conta, não cobra nada não, eu vou pela fé de Jesus, ore por mim, pronto, me dê só um copo de água gelada. Aí daqui a pouco é 6 mil reais, 7 mil, 8 mil. Aí começa a virar um felpudo, um profissional do altar. Eu sou um profissional do púlpito.
Não é mais um ministro de Deus. Começa a crescer, começa a evoluir, ganhar mídia, rede social. Daqui a pouco está desmantelado. Quanto é para você apresentar, me entregar uma profecia? Rapaz, para entregar uma profecia para você, R$800. Como se Deus fosse o empregado dele. Você está precisando de quê? Eu preciso de uma casa própria. Para eu orar para Deus te dar uma casa própria é R$8.000. Senão eu não oro. Como se ele fosse dar os 8.000 e o cara vai lá, dá 5 a Jesus e fica com 3 para Jesus dar a casa. Não é assim que funciona, não. Jeremias nunca se deixou ser comprado. Pelo contrário, Zedequias queria comprar o seu silêncio. Zedequias queria sufocar Jeremias. Sabe o que Jeremias disse? Se você não se consertar, Deus vai punir todo mundo dessa cidade. Mas Jeremias não tem mais nem menos. Deus está mandando te dizer que se você não juntar os seus pés, parar de afrontar Nabucodonosor, vai ficar todo mundo cativo. Todo mundo aqui vai ser preso. Vai sofrer humilhações lá dentro. Ele quis ouvir? Por isso que foi cativo. Mas Jeremias não se deixou comprar. Está aqui, nossa lição de o comentarista foi bem feliz ao dizer. A teimosia de Zedequias. Ele não quis ouvir Jeremias de jeito nenhum. Deus tinha pensamentos de paz, não de morte para eles. Mas ele era desobediente. O homem estava com o coração obstinado ao pecado, ao mal, à idolatria, à desobediência a Deus. E Jeremias desfere para ele. Nosso comentarista diz aqui no finalzinho, nesse último ponto do nosso primeiro subtópico, diz: mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Jeremias 38, 17 e 18. Não deixou. Jeremias disse: eu não vou me entregar a seus caprichos, pelo contrário, eu sou fiel ao Deus que nunca me desamparou. Estou aqui há 4 reinados, mas ele nunca deixou que uma palavra que saísse da minha boca saísse de mim mesmo. Pelo contrário, aquilo que eu proferi estava no coração de Deus. E com isso nós entramos no nosso segundo subtópico: surdos aos avisos dos profetas. Que não foi só Jeremias, viu? Tinha mais profetas que profetizaram nesse tempo. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo: que caso se rendesse a Babilônia? Jeremias advertiu ao rei Ezequias, isso é Jeremias falando para ele, dizendo: caso se rendesse a Babilônia, sua integridade seria preservada. Olha Jeremias dizendo a ele: olha, se rende que é melhor. Isso é Jeremias dizendo assim, tá certo? Em palavras miúdas, é melhor se render, senão já era para tu, certo? Vamos lá. Sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias, eu acho que e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Que foi o que de fato aconteceu, né? Eles, depois que o Nebuzaradã entrou na cidade de Jerusalém, queimou tudo, ficou tudo destruído, o povo começou a passar fome. A nossa leitura bíblica em casa diz: a fome assolou. A fome, irmão, foi tão grande, tão grande, tão grande, que as mães conversavam uma com as outras assim: e aí, tem o que para comer hoje? Rapaz, não tem nada não. Então faz o seguinte: eu mato meu menino hoje, a gente assa e come.
Eu mato meu menino, a gente é assim como. Amanhã, se não tiver nada, a gente mata o teu e a gente come. Estou falando para você o que está na Bíblia. Eu vou mostrar a você lá. Eu mato meu menino hoje, amanhã tu mata o teu e a gente come, porque não tem comida não. A fome assolou de uma forma tão terrível que o povo comia carne humana, irmão. Não tinha o que comer não. Não tinha água potável para se beber. As crianças morriam de sede no meio da rua. Para você ver o que Deus permitiu que acontecesse. Isso é permissão de Deus. Aí o povo vem falar que não, mas a pandemia. Brigue com Deus não. Ele é Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Nosso Deus, ele é terrível. Ele não é horrível, ele é terrível. Ele faz o que ele quer, porque o domínio de todas as coisas está na sua mão. Ai, Jerusalém e Judá. Ai, povo do Brasil e do mundo. Se soubesse o poder que o Deus que nós servimos tem. O povo se prostrava diante dele. Mas vamos seguir? Vamos chegar lá? A irmã Creuza quase caiu da cadeira agora. Vamos seguir. Aí, poxa, já é o terceiro, né, Neto? Terceiro tópico. Jerusalém é cercada e levada cativa. Vamos entrar nele. A destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres, não, eu acho que tem uma vírgula, tem um acento aqui, é víveres, não é isso? Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos. E os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. Olha aí, a cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Foi neste momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado seria erguido, mas eles colocaram na edição erigido. Você está aí assim. Erguido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Tá vendo aí? Você chora. Lamentações de Jeremias, ele narra com detalhes o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui, irmão, é algo que ninguém poderia imaginar que poderia acontecer com esta cidade, Jerusalém, a menina dos olhos do Senhor. E o mais intrigante e impactante é que o próprio Deus permitiu que isso acontecesse. Aí eu olho, quem sou eu? Quem sou eu para achar alguma coisa? Vem, Espírito Santo, né? Faz o que quiseres comigo. Quem sou eu diante desse Deus tão terrível e tão glorioso, né? Nós vemos aqui a fragilidade do povo diante do poderio de Deus, mas por outro lado vemos a justiça de Deus ativa em cima de um povo que deixou Deus como um nada, que não queria nada mais com Deus. O negócio dele era pecado, pecado, pecado e pecado, idolatria, imundo e tudo que não presta. Isso abre um parênteses, né, na vida da gente hoje. Meu Deus, quem somos nós diante desse Deus?
Já imaginou se esse Deus... Vamos pensar individualmente. Meu Deus, será... Esse Deus, de repente, a mão dele olha para mim assim, rapaz, tu tá agindo errado, e quiser fazer, quem que vai entender? Ninguém vai entender. Já imaginou eu faço algo contra Deus, ao ponto de entristecer Deus, de uma forma terrível, dele se virar contra mim, porque ele é Deus. Eu não sou mais bonito que ninguém. Ele se virar contra mim de uma forma, ninguém vai entender. Mas, rapaz, o presbítero Bruno, rapaz, Jerusalém, os assírios vieram contra Judá. Deus foi lá e matou eles, enviou um anjo e matou 185 mil homens. A gente estudou isso aqui, para que eles nem tocassem Judá. Por isso que eu digo, o segredo não é o povo, mas é a fidelidade do povo. Enquanto o povo estava fiel a ele, a mão dele estava sobre o povo. Quando o povo se inclina para o mal, se vire. Eu quero ser sua proteção, mas você está me expulsando. É o que está acontecendo com o mundo. O mundo está expulsando Deus. Eu não quero sua proteção. Meu Deus é o dinheiro. Meu Deus é o meu nome. É o meu poder. É aquilo que eu faço, que eu não faço, que eu isso, que eu. Aí quando a mão de Deus faz assim, aí vem só uma pandemiazinha para aniquilar metade da população do planeta. Só porque ele fez só assim, ó. Ele não tirou nem a mão toda. Fez só assim. Vocês querem viver sem mim? Consegue viver sem mim? Porque se vocês conseguirem, eu saio. Se eu sair, o diabo entra. Quando o diabo entrar, ele faz a festa, o salseiro na terra. Aí o povo vai saber o que é. Só que ele não vai fazer isso, porque ele é misericórdia. Aí a mão dele faz só assim, só pro o raiozinho do sol pegar só de peito, só assim. Ele não sai da frente, não. Ele faz só um pouquinho assim, só um pouquinho na janela assim. E a humanidade está sentindo o poder do peso da mão de Deus, sabe, sobre a terra. Porque isso é a mão de Deus sobre a terra. O mundo não está mais suportável à santidade de Deus. Não está. O mundo está num declínio espiritual, uma obstinação tão grande do pecado, uma renúncia de Deus tão grande, que Deus está permitindo que certos males aconteçam para que o homem saiba que sem Ele nada existe, nada pode existir, né? Ai, se a gente for parar para analisar mesmo a fio, aí a aula não termina. O templo foi destruído 380 anos. 380 anos que ele tinha sido erguido. É muito tempo. Foi saqueado, destruído, queimado, e a glória de Israel se foi. Foi tirada. Já era. A presença de Deus agora ali não fazia mais sentido, porque não existia mais povo de Deus ali. O povo foi levado. Deus ia tratar com eles agora lá em Babilônia. Segundo subtópico: a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis, deixa eu ver aqui, cenas que assistiu. Jeremias não está contando uma história de um filme que ele assistiu. Ele viu acontecer. A fome chegou a tal ponto. Olha aí, irmã Creuza. Que as mães cozinhavam e serviam os próprios. Não dá vontade de chorar não, um negócio desse. Como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças. Dá para entender o que está acontecendo aqui? E as virgens ficavam assentadas, sem força, à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome.
ninguém podia saciá-las. Meu Deus do céu. Eu paro assim para pensar, sabe? Porque isso aqui, a gente não tá falando de jornal nacional, não. A gente não tá falando de um livro de história, ou um filme de Hollywood, não. A gente tá falando de vida real. Isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu. A gente tem que olhar isso aqui e entender a responsabilidade que temos diante de Deus. É muita honra que temos que ter. Temos que ter muito respeito com as coisas de Deus. Um negócio desse chega a dar vontade de falar até baixo. O Deus que nós servimos não é brinquedo não, meu amigo. Deus que nós servimos é um Deus todo poderoso. Por isso que eu digo, culto é propósito. Você vir para o culto. Sei por quê, olha, de uns meses para cá, não chega a ano não, mas meses para cá, Deus tem me imprensado assim, me imprensado mesmo, estou falando de mim, me imprensado assim com relação a culto, de um jeito tão... Eu digo, meu Deus, por que Jesus, essa cobrança tão grande em cima de mim? Ele disse, porque tem que ser do jeito que eu disse, e acabou. Eu digo, sim, mas eu não estou prestando culto não, se tiver melhore, mas tem que ser do jeito que eu disse, ou é, ou eu não recebo. Já imaginou, irmão? É Ele que determina as coisas. Meu Deus do céu, isso aqui foi Ele que mandou acontecer. Vai ser assim. E acabou. Não, mas a criança está morrendo de sede. Problema. Eu não quero saber como é que vai morrer. Eu quero que seja fiel. Porque eu tenho um céu de glória preparado lá do outro lado. Não tome sua vida como preciosa. Faça a minha vontade. Porque isso aqui, o sofrimento de 200 anos na terra, em um segundo no céu você esquece. O sofrimento que você teve na terra. O que a gente achar de melhor na terra não se compara ao que é lá. Mas também 1 milhão de vida boa, 1 milhão de anos vivendo do melhor que a terra tem a oferecer. Dentro de 2 segundos você esquece no inferno, porque lá o sofrimento é grande demais. Ele disse isso, o próprio Cristo. Aí eu vou fazer o quê? Viver na boa aqui e ir para o inferno depois? Ou eu prefiro sofrer aqui e eternamente viver na glória com Ele? Eu prefiro viver na glória, porque a glória é eterna. Aqui eu posso sofrer, mas eu sei que o sofrimento é passageiro. Daqui a pouco ele acaba. Meu amigo, é igual a viver de aluguel. É igual a viver de aluguel. Se acaba nunca. Você fica a vida todinha lá e não se acaba nunca. Você vai morrer devendo ao homem da casa. Você paga hoje, já está devendo. Mesmo jeito é quem vive na condenação do inferno. Eternamente devendo. E morrendo no inferno e não tem morte mais. Para se livrar, eu vou para o inferno, mas depois eu morro. Não tem morte mais não, é eternamente no inferno. Mas Deus garantiu através de Cristo o outro lado, a coisa boa. Sofram por amor de mim, vão até o fim. Como Paulo falou, né? Aqueles que agora não me resta mais nada, só receber a coroa de justiça que o justo juiz me dará. Aí ele vai e bota uma vírgula no texto, aí diz, e não somente a mim. Aí olha para trás. Aí olha para nós. Mas a todos aqueles que forem até o fim, todos receberemos a coroa de justiça que o justo juiz nos dará. Eu estou lá. A irmã Creuza também. Quem vai também? Diga a glória a Deus. Estaremos lá para receber a coroa de vida eterna. Agora o diabo vai fazer de tudo
para tomar esse direito de nós. Tira. Ele luta todo dia, é constante a guerra. Todo dia, toda hora. Quando você vê que você está confortavelmente, está tudo certo, ai, está tudo numa santa paz. Chega os passarinhos, tá cantando, desconfie. Tem alguma coisa errada. Crente não vive confortavelmente na terra não, irmão. Crente não vive assim, como se nada estivesse acontecendo, não. A gente vive em constante guerra. Quando você vê os passarinhos cantando, não passa um carro, não passa uma moto fazendo zoada, desconfie, fique de orelha em pé, tem alguma coisa errada. Aí o crente tem que estar esperando moído direto? Não, é isso que eu estou dizendo. A guerra do crente não é contra a carne nem contra o sangue, não, é contra principados e potestades. É todo momento o diabo investindo para tirar nossa paz, nossa alegria. Enquanto a gente estiver guerreando com ele, significa que a gente está chegando mais pertinho do céu. Quando o negócio está pianinho, só a relva, estou desconfiado. Eu tenho um inimigo, ou eu estou fiel demais a Deus e os anjos estão ao meu redor, ou eu estou fazendo a vontade dele, que ele não está nem ligando comigo. De duas coisas uma. Ou eu estou muito bem mesmo com Jeová e os anjos estão tudo ao meu redor e o fogo está aceso e eu não estou vendo pelos olhos naturais, ou eu estou fazendo alguma coisa que o diabo está se agradando, que ele não está nem aí para mim. Estou fazendo a vontade dele mesmo. É de se pensar, né? Mas vamos lá. A esperança profetizada. Tinha uma gotinha de esperança, né? Vamos lá. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo, que em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Paulo falando, né? Cristo em vós, Jesus em nós, é a nossa garantia de esperança. Embora o mundo nos imprense, nos esmague, mas a nossa fidelidade e a presença de Cristo dentro da nossa vida nos garante esperança lá na vida eterna. Por isso que eu estava dizendo ali na frente, eu não sei a quem foi, eu digo, Jesus não se preocupa com a morte do crente não, é tanto do crente com medo, eu vou morrer de Covid, eu vou morrer de Covid. Homem se preocupa em ser fiel. Deus não está nem aí com morte de ninguém. Se foi um carro passou por cima, se for uma moto, se o cara estava em casa, morreu lindamente na hora do culto, fez morreu. Jesus não está preocupado com isso não, irmão. Se Jesus tivesse preocupado com isso, os discípulos tinham morrido tudo em casa, tudo de velhice. Mas Jesus nunca se preocupou com isso. O próprio Cristo morreu a morte de cruz. Já imaginou? Eu estou abrindo esse parênteses aqui para a gente poder raciocinar, né? A nossa realidade, a nossa, que é a realidade de Judá. E agora eu estou falando de Cristo em nós, que nos dá essa esperança. Cristo em nós nos faz refletir de que ainda há uma vida eterna nos esperando. Não é o fim aqui. Não, meu Deus, pulando o caminhão passou por cima, meu Deus, como é que não permitisse, Senhor? O que é que tem, irmão? Caminhão, eu sei, é trágico, o menino foi até porque correu verdade, mas não fez nada com o corpo. Não, mas o caminhão passou por cima, foi tanto fato espalhado, meu Deus. Não quero saber, a gente vai se morrer cheio de escanha, vai receber um corpo de glória incorruptível. Um novo corpo ele nos dará, revestido de incorruptibilidade. Por isso que eu não, às vezes, pô, rapaz, tá gordinho, barrigudo, eu digo, mas eu tô feliz. Tô feliz que lá no céu não vai ter bolo, guaraná, não vai ter esse negócio lá não. Tem que comer aqui na terra.
pastel, coxinha. Não quiser, me dê, eu como. Mas tá ficando gordo, e eu quero com isso. Meu corpo lá vai ser de glória. Eu sou gordinho aqui na terra, aqui eu posso ser do jeito que você quiser. Mas tu pode pegar uma doença. Mas se eu morrer da doença, eu vou pro céu. Vamos ser felizes, irmão, na presença de Deus. Ele é a minha esperança. Acabou. A esperança, Jeremias pregou a esperança de que eles voltariam para Jerusalém novamente. Não iam morrer eternamente lá no cativeiro babilônico, não. Eles iam voltar. Ali era um Deus tratando com eles. Deus estava ensinando para eles que sem a presença de Deus, sem a fidelidade deles com Deus, só ia perecer. Humilhação, pressão, né? E nós vimos muitas coisas acontecendo, a presença de Deus se revelando para eles dentro do cativeiro. Quem ouviu falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego? Esse nome foi dado pelo Nabucodonosor. Esse é nome dos deuses babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abidinego, isso é nome babilônico. O nome dele é Misael, Ananias e Azarias. Mas foi dado a eles Sadraque, Mesaque e Abidinego. Esse nome aí é babilônico. Trocaram os nomes. Deus se mostrou presente dentro da fornalha ou não se mostrou? Estava lá dentro. O próprio Nabucodonosor disse: estou vendo 4. A gente lançou 3. Estou vendo 4. E o quarto é semelhante a um latão reluzente. Estava vendo o próprio Cristo, eu creio, dentro do fogo. Deus não abandonou ninguém para morrer, não, que ele não faz isso, não. Mas quando ele vai tratar, ele desce com justiça. O cabo diz: ai, sabendo que é ele. E ele diz: quem está pegando o Senhor sou eu. Vamos, tem alguém ali fora. Quem está pegando o Senhor sou eu. E a gente sabe do tratamento de Deus. Quando Deus corrige alguém açoita, é porque Ele ama. Enquanto Jesus estiver permitindo que você sofra aqui ou acolá, saiba, isso é Deus tratando você, aparando as arestas para você ir para o céu. Porque se Jesus soltar a gente demais, a gente fica... Jesus não solta ninguém assim não, porque senão a gente se perde nos nossos pensamentos, no nosso entendimento. Olha isso aqui, ó, sem oração, não rola não. Se não orar, não dá aula. Tem que ser ele na frente, guiando. Ah, diga isso, diga aquilo. Quando abrir a boca, já vai, cala a boca, não diga isso não. Quem conversa, eu nunca fiz isso, tá. E assim a gente vai. Tem que ser dentro da direção do céu, não adianta. Tudo tem que ser na vontade de Deus, tá certo? Tem um parentezinho aqui, eu acho que nessa revista não tem não. Antes da gente ter a conclusão, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó: o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamento. Isso está na nossa leitura que a gente leu agora. Pronto, tem aí para vocês. Pronto, esse parentezinho aí. É bem interessante isso aí. O cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das dificuldades. O que é que o povo faz diante da dificuldade que a gente conhece? Só que a gente conhece. Sai da igreja. Estou passando por luta. Fazer a campanha. Eu não, campanha não é barriga de ninguém não. Oxe, calma aí, rapaz. Cadê o Deus da provisão que tu pega? Que dizia? Cadê o Deus que tudo pode? O Deus que quebra barreira, o Deus que entra na cova do leão, e o Deus que... aí o fogo desce, todo mundo glorifica. Na hora de ser na tua vida, tu corre, é? Mas menino, tá, um crente que já pregou sobre todo tipo de coisa que você imaginar da Bíblia aí. Eu já disse em cima do púlpito já. De vez em quando eu orando, Jeová, vem cá. Tá lembrado daquele dia que eu disse que o Senhor era aquele que abria a porta e ninguém fechava, que fechava e ninguém abria? Quero que o Senhor abra. Não é o tempo. Eu digo, o Senhor que manda. Fiquei pianinho, fiquei na minha. Acabou-se. É Ele que manda, eu vou fazer o quê? Mas Deus, eu preciso, minha família precisa. Como é que eu vou viver ali? Tá com fome? Não. Tá faltando alguma coisa? Não. Então, fique na sua e deixa eu trabalhar. É assim, irmão, eu vou fazer o quê? Não, mas eu vou, que Deus abre, eu peço ao diabo para ele me dar. É assim? É assim não, irmão, é obediência. Acabou. Deus tira e depois ele dá de novo. Agora no tempo dele. E se ele disser assim para mim? Eu já disse a ele já 200 vezes, ó, Senhor, não venha com aquela conversa. O Senhor diz a alguns por aí: eu te chamei para trabalhar para mim.
Jesus não tem paciência não, Jesus. Eu digo direto a Jesus de joelho. Jesus, não vem com essas conversas de me dê um emprego que é melhor. Eu trabalhar. Eu digo a Deus isso em oração. Mas se ele disser assim pra mim, a partir de hoje, vai trabalhar pra mim. Não vai mais trabalhar pro homem. E agora, eu vou fazer o quê? Mas tu tem saúde, é jovem. Mas quem manda em mim é dele. Eu quero saber se eu sou novo, se eu tenho 15 anos, 10, 12. Não quero saber não. Se ele disser que é azul e acabou. Agora eu tenho que colher os frutos da minha obediência com ele. Não é, Deus vai cuidar de mim e viver uma vida do jeito que eu quiser viver, não é assim não. Deus cuida daqueles que estão fiéis com ele. Seja fiel que ele cuida. Está na Bíblia. Deus nunca desamparou. Está aqui o povo, ó, cativo em Babilônia. Deus nunca tirou a mão de cima dele. Nunca. Pelo contrário, Deus colocou eles lá, mas nunca abandonou eles lá. Deus bota o cara no estreito, mas não abandona. O cara está no estreito, mas Deus está cuidando aqui, ó. Aparando as arestas, cuidando, dizendo, eu estou contigo. Não fica com medo não. Mas Jesus está faltando hoje, mas amanhã tem. Tenha calma, tenha paciência. Quem é você? Mano. Mas Jesus, eu tô nada, rapaz. Eu estou cuidando de você. É assim que Deus trata. E a gente vai vivendo. Eu disse a Deus, olha a Deus, independente do que eu passar, nunca deixe sair de mim o teu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá convicção da vitória, é o Espírito Santo que nos dá força para continuar, independente da situação que você esteja vivendo, você fica acreditando, Deus, amanhã, hoje não tem não, mas amanhã vai ter, porque tu és a minha provisão, e Deus tem mandado, e eu estou glorificando aqui, e sendo exemplo para você, na hora da luta. Não é, lembre-se, não é por causa de mim, é a vontade dele, pronto, é soberana a vontade dele. Quem sou eu? Quem és tu, Judá e Jerusalém, para questionar o exército do Deus vivo? Amém? Vamos para a nossa conclusão. Devemos aprimorar, né, aproveitar as lutas para aprendermos com Deus. Conclusão, a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá tornou-se a sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim. O quê? A misericórdia. Novas são cada manhã. Lamentações de Jeremias 3:23. Assim encerramos nosso trimestre. Como é a capa da revista? Vamos lá para a capa. Pronto, tem ela aqui. Antes da gente responder aqui, vou dar a capa aqui. O plano de Deus para Israel está na nossa capa. Em meio à infidelidade da nação. A gente só entende a capa no final, né? As correções e os ensinamentos divinos num período dos reis de Israel. A gente estudou rei após rei, no tete a tete, um a um, né? Então, encerramos nosso trimestre grato a Deus por todos os seus feitos em nossa vida. Que essa revista entre na nossa, né, coleção de ensinamentos. Sempre que tivermos dúvidas com relação à mão de Deus poderosa, embora formos infiéis, sabemos que se quebrantarmos nosso coração, como os reis de Israel fizeram, quando eles quebrantavam o seu coração, derrubava tudo aquilo que era de idolatria e voltava-se a Deus, Deus sempre está pronto para estender a sua mão e socorrer o seu povo. Sempre. Aí às vezes pensa, né, que Deus, a gente erra, ele esquece da gente, abandona, deixa pra lá. Não, você é um crente ceboso, não sei o quê. Não, Deus não faz isso com ninguém. Pelo contrário, a palavra diz que a sua mão nunca estará encolhida para que não possa
salvar, né? Ele nunca estará indisposto para socorrer aquele que pede sua ajuda. Se inclinarmos nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, nossa alma a Ele, com certeza Ele nos dará vitória. Amém? Vamos para as perguntas e respostas. Já está posta ali. Net está afiada ali. Vamos lá. A respeito do cativeiro de Judá, responda: quais foram as calamidades que se abateram sobre Judá? Foi que se abateu sobre eles? A gente leu aqui. Dentre muitas, pobreza, miséria, fome, cativeiro e a morte. Certo? Morreram muitas crianças, homens, mulheres morreram de fome, irmão. Meu Deus do céu. Que advertência Jeremias deu ao rei Zedequias? Ele deveria... final do trimestre a pessoa fica... Foi que Jeremias disse a ele: olha, para você viver, isso. Oh, glória, é isso mesmo, tá certo. Ele deveria se render ao rei de Babilônia para que sua integridade fosse preservada. Quanto tempo durou o cerco a Jerusalém? A gente leu isso aí. 18 meses, exatamente. Em qual livro da Bíblia estão registrados os lamentos de Jeremias? É isso aí. Que lição este livro nos passa? Aí fica mais, né? Aí é mais complexo. É isso mesmo. É basicamente ela resumiu basicamente isso aí. É a esperança, né? Vamos lá. Assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, tá vendo? Não, ali é mais complexo, ó. Também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. Lembra dos parentes que eu li? Então, qual é o maior motivo da nossa esperança? A gente leu isso aí, está entre parênteses no último tópico. A ressurreição de Cristo. Ele foi morto, ele morreu, aliás, deu sua vida. Isso mesmo, exatamente. Ele deu sua vida por amor de nós e nos garante essa esperança de vida eterna. Isso aí é o segredo, né? Por isso que eu digo, não adianta a gente ter medo de nada. Embora isso aqui se acabe aqui, mas lá é eterno. Essa revista que tá vindo aí, olha, eu vou ser sincero. Teve um momento que eu cochei, eu digo, para eu deixar de Edson e o pastor ministrando aula, porque essas lições é difícil de dar. Eu estou dizendo a vocês, falar sobre as cartas de Paulo, sobre Paulo, é muito complexo, meu amigo. Se eu errar alguma coisa, vocês ficam antenados aí, irmão. Não é assim não, irmão. Vou ficar com vergonha não. Pode dizer, tá certo? Próxima lição de Acnel estará iniciando o novo e último trimestre, né? Essa revista a gente vai terminar o ano com ela, tá certo? Gente, olha, primeira lição, o mundo do apóstolo Paulo. Lembre-se que o que nós estudaremos aqui, a gente vai ter que trazer com bastante graça e clareza o tempo de Paulo, certo? A gente vai falar sobre ele. O hoje de nós, o hoje, quando a gente fala de hoje, serão pontos isolados, porque o que Paulo ensinou nos dá margem para hoje, dá sim. Agora serão pontos isolados. Queremos falar sobre as características da cidade, falar sobre a cidade, falar sobre ele, falar sobre quem vivia com ele, o que ele fez, a chamada, enfim.
Estudaremos muitas coisas. Muitos aqui já tem a revista nova. Alguém tem a revista nova. Tem a revista nova, irmã Creuza. A irmã Maria Zenundo faltou hoje, mas ela já tem a revista. Muitos têm. Eu peço aos irmãos.